Glória a Deus. Vamos dar início então com a mensagem de hoje, o culto de hoje, essa manhã de domingo. Nós queremos agradecer ao nosso bom Deus pelo dia que Ele preparou para nós, pedindo que agora o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, por meio da mensagem que será ministrada, me usando, me capacitando para a glória do Teu nome, que todos nós sejamos alimentados, sejamos edificados, sejamos abençoados por meio da mensagem. Meu Deus, abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, nos dá compreensão, revelação de tudo que o Senhor quer comunicar conosco através dessa mensagem. Que todos os presentes e mesmo aqueles que vão ver essa mensagem depois pela internet sejam agraciados, sejam abençoados em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos iniciar então lendo em 2 Coríntios, no capítulo 2, versos 10 e 11, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, nos declara assim nosso bom Deus na sua palavra: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. De acordo com o tema da mensagem de hoje, o que nos interessa é o verso de número 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas, ou não ignoramos as suas estratégias, os seus ardis, os seus planos, os seus intentos. Então, aqui o apóstolo Paulo estava se dirigindo aos Coríntios através dessa carta, dessa epístola, e o contexto dessa passagem, dessa parte da carta, é em relação a um irmão que recebeu uma advertência, recebeu uma punição pelo seu comportamento inadequado, depois de ter sido analisada a sua situação, de ter sido apresentado, de ter dado a oportunidade de defesa, enfim. Houve ali então uma repreensão, uma disciplina, como se diz nos dias de hoje. Aquele irmão então foi disciplinado. Depois de aplicada a disciplina, então o apóstolo Paulo recomendou que ele fosse perdoado. Então aquele irmão já havia se arrependido, se reconciliado e agora deveria ser perdoado por todos. E aí o apóstolo Paulo explica para que Satanás não tenha vantagem, porque Satanás é o acusador, é o nosso acusador. Ele nos acusa mesmo diante de Deus, de forma tendo ou não tendo razão. Sempre ele irá nos acusar. Assim também aconteceu com Jó. Ele não tinha motivos para acusar a Jó, mesmo assim ele acusou diante de Deus. E nós sabemos que ele é o pai da mentira. Então ele não fica nem vermelho para mentir, embora aí alguns desenhos, alguns filmes apresentem Satanás como se fosse um ser todo vermelho, mas isso é ficção, é invenção, não é assim a sua aparência. Nós sabemos que ele tinha uma aparência de muito formosa quando ele estava no céu, e depois, quando ele de lá foi expulso, ele perdeu a luz de Deus, ele perdeu a iluminação que ele tinha do próprio Deus, mas não perdeu os seus poderes. Ele pode ter tido uma redução dos poderes, nós não sabemos exatamente, mas ele continua sendo um ser poderoso, e ele quis ser igual a Deus, ou até maior do que Deus, como nós sabemos pelo relato bíblico. E para isso ele então criou para si um reino juntamente com os demônios, que nós chamamos de demônios, que são os anjos que de lá foram expulsos juntamente com ele, aqueles que ele conseguiu arregimentar para aquele combate ali contra Miguel e os demais anjos. Um terço então do total dos anjos
se rebelaram juntamente com Satanás e de lá foram expulsos do céu onde está Deus. Agora eles estão numa região celestial, mas não o céu dos céus onde se encontra Deus, estão abaixo, então, mas nas regiões celestiais também. E ele criou para si um reino, e esse reino de Satanás, ele é um reino onde ele imita Deus, ele é um reino semelhante ao reino de Deus, porque ele quis ser igual a Deus no início, e ele não deixou, não perdeu essa vontade, esse desejo, tanto assim que ele quer, e em grande medida ele infelizmente tem tido êxito no seu propósito de ser, como diz a Bíblia, o Deus deste século. O mundo jaz no maligno, ou seja, está sob a influência de Satanás e dos seus comandados, dos seus demônios. Então ele trabalha de forma inteligente, de forma organizada. Satanás não é um ser bobinho. É claro que existem vários níveis de demônios, várias classes, e vários níveis tem aqueles que são inferiores, que não tem nem tanta capacidade, nem tanto poder, mas Satanás então se considera a si mesmo como um Deus, e tem as pessoas também que se sujeitam à sua vontade e acabam de forma consciente ou inconsciente fazendo dele o seu Deus. Então, quando a pessoa vive na prática deliberada daquilo que nós consideramos pecado, que o próprio Deus considera pecado, que nada mais é do que fazer aquilo que Deus condena, que Deus proíbe, agir de forma incompatível com a vontade de Deus, com os princípios e valores de Deus, com as escrituras sagradas que expressam a vontade de Deus, a pessoa que age de forma deliberada, praticando continuamente o pecado, ela se torna escrava do pecado que ela pratica e consequentemente está dominada, influenciada por Satanás. Satanás então governa a vida da pessoa, influencia, manipula os pensamentos, as vontades, os desejos e induz a pessoa a continuar na prática daquele pecado. Então é necessário que a pessoa seja liberta por um mais valente, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus tem poder para nos libertar das garras do diabo. Por isso é que nós, quando nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, confessando que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós somos libertos. Inicialmente, todos os nossos pecados são anulados pelo sacrifício, pelo sangue do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós, os nossos pecados. Então todos os nossos pecados e as consequências também são anuladas. Mas existe agora a transformação do nosso caráter, que é o processo que é conhecido como santificação. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado. A fonte da verdade, a fonte de toda a verdade e da única verdade é Deus e a sua palavra. Nós devemos ter como princípios morais os princípios de Deus. Existem muitos códigos que se intitulam códigos de ética, por exemplo, que traçam princípios morais, mas esses códigos eles variam de acordo, por exemplo, com a categoria profissional, o código de ética dos médicos, dos advogados, assim sucessivamente. Então cada código desse ele vai traçar certos limites para um comportamento que eles requerem, decidem que deve ser o padrão aceito, o padrão comum dentro daquela categoria. Mas esses códigos são falhos, porque todo homem é falho. Hoje a humanidade aceita muitas coisas como sendo boas, como sendo justas, como sendo honestas, que não se aceitava, por exemplo, nos tempos de Jesus ou em tempos mais remotos. E assim mesmo nos meus tempos de criança, de lá para cá muita coisa mudou. Os conceitos, os valores, por exemplo, a honestidade. Quando eu era criança, a pessoa que era tida como uma pessoa honesta era uma pessoa que merecia crédito, era uma pessoa que ela era honrada pela sua honestidade. Hoje em dia
quase praticamente que de uma maneira geral, a pessoa que é honesta é considerada como boba, é considerada como tola. Então, uma grande mudança no padrão moral da humanidade. E tudo vai sendo corrompido, a natureza humana vem sendo corrompida desde o princípio, por causa da maldade que entrou no coração do homem através daquele ato inicial de desobediência de Adão e de Eva ali no jardim do Éden. E aí, através dos pecados, existe uma permissão de Deus, porque Deus é justo e Ele se rege baseado nas suas leis, nas leis que Ele próprio criou e estabeleceu, em particular a lei dada a Moisés, a lei mosaica, e também a tudo aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como padrão de comportamento aprovado por Deus, que nós compreendemos hoje, reconhecemos hoje como o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Então, se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos conhecer a Deus através da sua palavra, conhecer os seus princípios, os seus valores. Se nós não conhecermos tais princípios e tais valores, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ficar sujeitos a pensar que algo é certo quando não é, que algo é bom quando não é, que algo é justo quando não é. E o próprio Satanás se incumbe de fazer as pessoas, fazer a humanidade agir dessa forma, pensar dessa forma, através do engano. Ele vem agindo ao longo do tempo, dos séculos, e cada vez mais, como nós falamos, demos o exemplo agora há pouco, os valores de Deus vão sendo diluídos, vão sendo distorcidos, vão sendo deturpados, e a humanidade vai se corrompendo cada vez mais. Já aconteceu uma vez de Deus exercer um juízo sobre a humanidade, nós sabemos, por ocasião do dilúvio, quando somente Noé e a sua família foram salvos. O pecado da humanidade aumentou de tal maneira que a Bíblia diz que cheirava mal às narinas de Deus. Então Deus intentou destruir toda a humanidade, mas achou em Noé um homem justo e aí deu uma oportunidade para a humanidade. É claro que Deus nunca será frustrado, seus planos nunca serão frustrados, e essa foi uma situação que nós não compreendemos completamente o porquê Deus agiu dessa forma, mas nós podemos discernir, entender e discernir que é um alerta para nós. Aquilo que aconteceu nos dias de Noé está acontecendo hoje. As pessoas se casam, se dão em casamento, vivem satisfazendo as vontades da sua própria carnalidade, da sua natureza carnal, sem limites, e ainda se justificam a si mesmos, se dão por aprovados, até mesmo no nosso meio, infelizmente, cristãos, que têm um comportamento reprovado por Deus e pensam que estão aprovados, pensam que estão abençoados. Nós ministramos recentemente, fazendo menção a carta às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que foi revelada ao apóstolo João na ilha de Patmos. Então o Senhor Jesus apareceu para ele em visão e depois em revelações, e ali uma das cartas direcionada a, se não me engano, a Laodiceia, as pessoas dali pensavam que estavam bem, que estavam ricas, que estavam abençoadas, mas o Senhor Jesus fala para elas: vocês são pobres, cegos e nus, são miseráveis. Ou seja, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o coração do homem e para o comportamento do homem, porque do nosso coração é que procedem as nossas vontades, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, se o nosso coração está cheio daquilo que é próprio de Deus, nós vamos agir como bons servos, homens e mulheres de Deus, mas o contrário também é verdade. Então, compreendendo todas essas questões, nós precisamos atentar para as estratégias de Satanás. Nós vamos hoje fazer menção a uma parte de uma certa forma mais resumida, e uma outra oportunidade nós temos a pretensão de falar mais
de uma forma mais ampla sobre as suas principais estratégias, mas o que nos interessa mais para a mensagem de hoje, até por uma questão do tempo, é que nós vamos tomar como base para explorar esses aspectos das estratégias de Satanás, o que está em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler dos versos de número 1, verso 1, até o verso de número 5. Gênesis 3, do 1 ao 5, nos diz assim a palavra do nosso Deus: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, essa foi a estratégia usada por Satanás no início, quando ele tentou e induziu o homem à queda. A responsabilidade do pecado foi atribuída por Deus a Adão, porque Deus deu primeiro a ordem a Adão. Quando Deus deu essa ordem a Adão para não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ainda não havia formado Eva. Então a responsabilidade também como cabeça que o homem é sobre a mulher, a autoridade principal é dada ao homem, e então a responsabilidade principal é do homem, porque ambos desobedeceram e especialmente quem desobedeceu em primeiro lugar foi a mulher, como nós acabamos de ler aqui no relato de Gênesis 3, e então nós podemos ver aqui as estratégias de Satanás. Como que Satanás age? Ele age mentindo. A principal estratégia de Satanás é a mentira e também o engano. Então ele usa de mentira e de engano. Ele mente para enganar. Então ambas comportamentos ou atitudes estão associados. Mentira e engano. Ele mente para enganar. Ele mente com a intenção de enganar. E foi assim que ele fez e teve êxito, como nós sabemos aqui, que houve a queda então do homem, porque a mulher cedeu e comeu, depois deu a Adão, que também comeu. E ele continua usando essas estratégias. As principais estratégias dele são essas: mentira e engano. Veja aqui, quando ele questiona a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Primeiro que ele já usa de engano, porque não foi isso que Deus falou. Então ele fala: foi isso mesmo que Deus falou? Não podeis comer nenhum dos frutos? Ele já sabia que não era essa, não tinha sido essa a ordem de Deus, e sim especificamente aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele já, de forma ardilosa, estrategicamente, ele já introduz uma situação diferente daquela que Deus havia instruído, para causar confusão e provocar dúvida na mente e no coração da mulher, e assim ele faz com todos nós, se nós não vigiarmos e orarmos. Então, repetindo, ele diz para a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente. Então a mulher respondeu: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim.
Foi isso mesmo que Deus falou, podia comer. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Esse não tocareis aí já é um acréscimo. Nós não sabemos se, quando Adão transmitiu a instrução de Deus para Eva, ele próprio acrescentou, talvez para uma tentativa de tornar aquela ordem de Deus mais forte, mais firme, e não gerar também confusão na mente da mulher. E ele talvez pode ter acrescentado: nem pode nem tocar, mas Deus falou que não era para comer. Então já teve um acréscimo ali que nós não sabemos exatamente de onde veio. E aí essa foi a resposta dela para Satanás, usando a serpente. No 4 agora. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Então ele já colocou em descrédito a palavra de Deus. Ele já disse: olha, Deus está mentindo. O que ele está falando aqui? Se Deus falou que se comesse morreria, e ele fala agora: com toda certeza não morrereis. Você já afirmou, com toda certeza pode comer que não vai dar nada não, como diz o povo hoje. Pode fazer um pecadinho aí que não vai ter consequência não, Deus não vai se importar. Pode trair o seu cônjuge, depois você pede perdão, né? Pode roubar, afinal de contas você merece. E assim é que Satanás induz as pessoas, lança os pensamentos. E se a pessoa ela já tem a tendência para fazer o que é mal, porque está longe de Deus, quanto mais distante de Deus a pessoa está, mais voltada para fazer o mal, mais voltada para satisfazer a sua própria carnalidade e também se sujeitar às influências de Satanás, ela fica mais exposta. Quanto mais próximo de Deus, mais nós somos constrangidos dos nossos pecados. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos a nossa condição de que somos falhos, pecadores e dependentes de Deus. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais ela esquece de Deus, ela não inclui Deus na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Deus não participa da vida dela. Ela começa a pensar mais em si mesma e mais de si mesma. Ela pensa que ela mesma é que tem capacidade, ela é que precisa estudar, ela é que precisa batalhar, e ela é que vai se esforçar, e ela é que vai ter êxito, e ela é que vai ser melhor, e ela é que vai comprar, e vai vender, e vai casar, e vai fazer, e vai acontecer. Não é assim que nós vemos a maioria das pessoas que não têm Deus no coração, que não estão obedecendo à vontade de Deus? É isso que acontece. Então a pessoa vai para longe de Deus, e ela, ao mesmo tempo que ela se afasta de Deus, ela está se aproximando de Satanás. São dois reinos e dois senhores: ou servimos a um ou servimos a outro. Não existe uma terceira opção, não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira escolha. Nós escolhemos se nós queremos a vida que Deus tem para nós, ou se nós queremos viver de acordo com as sugestões de Satanás. Foi assim que ele fez desde o princípio e nunca parou de fazer. Então ele já descaradamente disse, com outras palavras, que Deus estava mentindo para a mulher. Não, Deus te enganou, com toda certeza não morrereis. Verso 5: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, do conhecimento do bem e do mal, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja bem, realmente os olhos deles se abriram, como Satanás disse, para conhecer o mal, porque o bem eles já conheciam. Eles já conviviam com Deus. Deus vinha todos os dias, no final da tarde, no final do dia, na viração da tarde, do dia, para conversar com eles, para ensiná-los ali no jardim. E
agora eles passaram, depois que comeram, a conhecer o mal. Tanto que a primeira atitude deles, depois que eles comeram, que eles tiveram os olhos abertos para reconhecer a maldade, eles perceberam que eles estavam nus. Eles ficaram nus o tempo todo, até aquele evento, até aquele ato ali. E para eles não tinha problema nenhum. É igual uma criancinha, um bebezinho que fica sem roupa e está tudo bem, não tem problema nenhum. A inocência ali não é 100%, mas aproxima nesse caso. Então eles também tinham essa inocência, não viam problema nenhum estarem nus. Mas depois que eles desobedeceram a Deus, viram a existência do mal, já correram para se cobrir. E então ali o mal entrou no coração deles e infelizmente foi sendo transmitido de geração em geração. E é por isso que o homem tem essa tendência para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Então nós temos que atentar para o nosso coração e pedir sempre, examinar a nós mesmos, e a bem da verdade, pedir que o Espírito Santo nos examine os nossos corações, o que tem dentro de nós, e nos deixarmos confrontar com a palavra de Deus. A palavra de Deus expressa quem é Deus e quem Ele quer que nós sejamos, como nós queremos, Ele quer que nós vivamos, qual é a vida que Ele tem para nós. E consequentemente, se nós nos dedicarmos a obedecer a Deus, nos esforçarmos para isso, Deus considera tanto as nossas intenções quanto as nossas atitudes. Nós somos falhos e continuamos falhando? Sim, mas se nós nos enchermos da vontade de Deus, nós vamos falhar cada vez menos. Quanto mais nós estarmos próximos de Deus, e mais nós vamos agradar a Deus, mais Deus se alegrará conosco e mais nós seremos abençoados. E o contrário também é verdade. Veja sobre a importância do coração em Jeremias 17, capítulo 17 de Jeremias, versos 9 e 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então Deus examina os nossos corações e também considera as nossas atitudes. Veja em Provérbios 14, capítulo 14 de Provérbios, verso 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Há caminhos que para você, ou há caminhos que para mim parecem ser as melhores opções, as melhores escolhas que nós podemos fazer. Não, e é isso que Deus tem para mim. Eu quero me casar com tal pessoa, essa pessoa é a pessoa que Deus tem para mim. Ou eu quero me mudar de cidade, de emprego, enfim, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, se nós não estivermos sendo direcionados pelo próprio Deus, iluminados, tendo buscado primeiro uma orientação, um direcionamento de Deus, nós podemos nos enganar, porque nós temos a tendência de olhar para a aparência das coisas. Veja, o próprio profeta Samuel, quando foi mandado por Deus para ungir o novo rei de Israel, em lugar, em substituição, que seria o substituto do rei Saul, ele foi lá na casa de Jessé e o Jessé apresentou os seus filhos, a maioria já adultos, soldados, fortes, formosos, belos. E então o profeta Samuel olhou para o primeiro, mais velho, que normalmente era o primogênito que tinha a preferência, e já achou que seria ele. Esse aí tem tudo para ser o novo rei, aparência, o porte, etc e tal. Aí Deus falou: não é esse.
passou para o outro, a mesma coisa. Então, o próprio profeta Samuel estava olhando como nós olhamos, olhando a aparência. Mas Deus falou: não, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Aí mandou chamar Davi. E Deus conhecia o coração de Davi, e ele era o escolhido de Deus, o menor, o mais novo, o menos preparado aos olhos naturais, aos olhos humanos. Mas Deus é que conhece os corações, e assim foi Davi que foi escolhido por Deus. Então, nós precisamos compreender essas coisas. Em primeiro lugar, que Satanás age mentindo e enganando, e o próprio Deus nos alerta que o nosso coração, ele está sujeito a nos enganar. Então nós não podemos nos deixar enganar, nem pelo nosso próprio coração, muito menos por aquilo que Satanás usa como estratégias para nos enganar. Veja aqui um estudo de John Piper. Nós elencamos aqui algumas das suas estratégias de Satanás. Nós não temos tempo para, como dissemos antes, para discorrer sobre elas, mas vamos mencioná-las só para ampliar um pouco mais a nossa compreensão das estratégias dele. Satanás mente e é o pai da mentira. Ele cega as mentes dos incrédulos. Tudo isso aqui está com base na Bíblia. Ele cega a mente dos incrédulos, ou seja, a pessoa que não crê fica cega mentalmente e espiritualmente. Ele se mascara em fantasias de luz e de justiça. Ele pode aparentar, assumir uma aparência de anjo de luz. Ele se manifesta como se fosse justo algumas coisas. Por exemplo, Karl Marx, que escreveu a sua principal livro, sua principal obra foi o Capital. Ele fala do comunismo, ele apregou uma ideologia ao comunismo, e ele então quer justificar a ditadura do proletariado, usando como justificativa, como argumento, a opressão dos senhores, dos senhores feudais, dos ricos, enfim. Então ele justifica: não, você que é pobre, você que trabalha, você que merece, você que merece estar no controle, no domínio. Mas é uma ditadura, então se é uma ditadura, terá um ditador. Então alguém vai assumir o papel de líder sobre aquela classe que vai se revoltar, que vai fazer a revolução. Isso é o que ele pregou lá no livro dele, em linhas gerais, e vai assumir o controle, vai dominar sobre os demais homens. E Deus não fez o homem para dominar sobre o seu igual, o seu semelhante. Quem deve dominar sobre nós é Deus mesmo, e não outros homens. Então também está contrário à vontade de Deus. E outra coisa, ele apregou que essa revolução seria feita através de violência, com violência. Outra coisa também que é do diabo. Então veja, parece justo. Não, você que é o trabalhador, você que produz riqueza, e você não é pago conforme deve, porque quem produz na verdade a riqueza é você que trabalha, então você está sendo injustiçado. Aí já vem uma ideologia falsa, um engano, e essas são as artimanhas de Satanás. Satanás age na terra através dos homens. Então usa de pessoas que de alguma forma conseguem algum destaque, alguma proeminência, líderes, algumas pessoas que prosperam no sentido material, financeiro, ou em cargos públicos de líderes políticos. Enfim, isso foi sempre assim, era no passado, através dos reis, dos senhores feudais, e hoje são essas pessoas que têm poder, algum nível de poder, seja político, seja econômico, ou seja de ambos, ou mesmo no judiciário, como infelizmente nós temos visto no Brasil atualmente. E enfim, aí essas pessoas influenciam a sociedade, influenciam o comportamento dos homens de uma maneira geral, daqueles especialmente que não estão sujeitos à vontade de Deus, que não estão
procurando viver de acordo com os padrões de Deus. Satanás tem poder de fazer sinais e maravilhas. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, que ela é espírita, vai num centro espírita, lá tem um ser lá que eles falam que é uma pessoa, que é o espírito de uma pessoa que já morreu, e tem alguém lá que incorpora daquele espírito e faz curas. Aqui no estado de Berlândia mesmo tem um caso aí, não vou mencionar nome, mas tem um caso aí, assim. Então, às vezes as pessoas vão lá e pela fé delas, elas recebem a cura. Mas quem é que curou? Foi Deus? Não foi Deus, porque a pessoa já vai no pecado. Porque não existe comunicação entre vivos e mortos. Então, se está recebendo um espírito ali, o espírito que está vindo ali naquela pessoa, não é o espírito daquele que eles alegam que morreu, foi uma pessoa que viveu, que teve vida aqui na terra, mas é sim o espírito de demônio, ou de vários demônios. E como ele tem poder, ele produz uma cura aparente. A pessoa sai dali sem os sintomas que ela tinha, muitas vezes. Mas não foi Deus, e se não foi Deus, a pessoa não está abençoada. Ela pode sair dali com a aparência de que foi curada, mas na verdade talvez ele mudou os sintomas, ele mascarou os sintomas, ou mudou a doença. Alguma coisa ruim vai acontecer com a pessoa. Ela pode ter tido um alívio momentâneo pela fé dela, e muitas coisas nós não sabemos explicar corretamente, mas isso acontece. A pessoa sai dali com a sensação de que foi curada. Por isso que muita gente vai, não, fulano foi lá e foi curado, e vai, mas ele não vai ser curado e não vai ser liberto, vai ter outro tipo de problema e vai continuar sendo escravizado e enganado por Satanás. Satanás tenta as pessoas a pecar, a desobedecer a Deus, e nós já falamos agora um pouco sobre isso lá, com um exemplo de como começou lá no Éden, com Eva e depois com Adão. Satanás arranca a palavra de Deus do coração das pessoas e sufoca a fé, e isso está bem explicado na parábola das sementes, né, que o Senhor Jesus contou, que as sementes que foram lançadas sobre a terra. Umas os espinhos sufocaram, outras aves do céu comeram, enfim, ali está na parábola mostrando isso, que ele encontra alguma forma de arrancar a palavra de Deus nos corações das pessoas que não guardam a palavra e não protegem a palavra dos seus corações. Sufoca a fé, ou seja, quando a pessoa ela não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a fé dela vai sendo minada, ela vai perdendo a confiança dela em Deus. Ou nós vivemos obedecendo a Deus e a sua palavra e portanto vamos viver por fé, ou então nós não teremos a fé do tipo de Deus. A gente fala não tem fé tem vários tipos de fé, mas a fé que Deus quer que nós exercitemos é a fé nele, é a confiança nele na sua palavra. Por isso que Tiago fala que nós podemos pedir o que nós quisermos, desde que nós não duvidemos. Se a gente duvidar, a fé já fica comprometida, porque a fé é uma confiança que eu tenho que ter, que eu preciso desenvolver, e que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos convivendo mais com Deus, vamos nos aproximando de Deus, vamos conhecendo mais a Ele através da sua palavra, nossa vida de orações, ela vai aumentando em nós, de fé em fé, como diz também na palavra. Mas pelo contrário, se eu passo não dou tanto crédito à palavra de Deus, não, está tudo bem, meu pai é crente, a minha irmã ora por mim, o pastor ora por mim, e eu tô bonitinho aqui na fita e está tudo bem. E assim a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente,
e ela passa a não ter uma fé firme, ela vai ficar sujeita a dúvidas. E foi como Satanás teve êxito, conforme nós falamos antes, com Eva. Ele induziu Eva a duvidar da palavra de Deus. Então, quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós perdemos a fé em Deus. Portanto, a fé não vai funcionar para nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu só vou receber de Deus aquilo que Ele tem para mim, ou você vai receber o que Ele tem para você, mediante a fé, a confiança em Deus. E quando nós exercemos fé, nós temos também que falar, nós temos também que expressar aquilo que é a fé que está em nossos corações, nas nossas mentes, deve ser declarada, porque Jesus disse: quem disser ao monte, quem disser. Então a fé, para exercitar a fé da maneira correta, nós vamos trazer uma mensagem oportunamente sobre isso, deve ser declarada, deve ser falada, para que ela possa produzir os efeitos. Satanás causa algumas doenças, enfermidades e doenças. Satanás é um assassino, ele mata, especialmente, em primeiro lugar, ele mata a pessoa espiritualmente, ele mantém a pessoa, ou afasta a pessoa de Deus, ou mantém a pessoa afastada de Deus. Estando afastada de Deus, separada de Deus, a pessoa está morta, espiritualmente falando. Satanás luta contra os planos e também pode matar o corpo. Satanás luta contra os planos aqui fala de missões, mas eu creio que é mais abrangente. Ele luta contra os planos dos servos de Deus. Ele luta contra tudo aquilo que é da vontade de Deus para nós. Satanás acusa os cristãos diante de Deus, ele é o nosso acusador, conforme nós falamos, mencionamos inclusive o caso de Jó. Então nós compreendemos as estratégias de Satanás, e é importante nós termos essa compreensão. Hoje nós falamos rapidamente, na medida em que nós discernimos as coisas espirituais, e elas são discernidas. Deus, o próprio Deus, é Espírito, e a sua palavra é Espírito e vida. Então nós precisamos discerni-las espiritualmente, somente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, com o conhecimento de Deus e da sua palavra, que nós teremos o discernimento das coisas espirituais, e assim nós poderemos compreender aquilo que é de Deus, que é da vontade de Deus realmente para nós, e o que é engano, que vem revestido de uma aparência de coisas boas, de coisas que aparentemente até seriam bênção de Deus, mas podem não ser, conforme nós falamos, mencionando o engano do nosso coração, citado pelo profeta Jeremias. Então nós precisamos atentar para isso e estarmos sempre vigiando e orando. Amém? Ele tem que, nós temos, melhor dizendo, estar sempre em guerra, em constante luta espiritual, para não darmos a oportunidade para Satanás ter êxito contra nós. Não existe outra maneira do cristão vencer a não ser estar como um soldado na guerra, sempre pronto, sempre vigilante, sempre combatendo o bom combate, sempre revestido com a armadura de Deus, para vencer as lutas, vencer as batalhas. Caso contrário, ele terá êxito em nos influenciar, em nos induzir a pecar, em nos afastar de Deus, em fazer com que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. Misericórdia. Então nós vamos permanecer vigiando, orando, examinando as Escrituras, conhecendo mais a Deus e prosseguindo em conhecê-lo, porque através do conhecimento de Deus, a nossa mente e o nosso coração receberão a iluminação para compreendermos e discernirmos corretamente as coisas de Deus e também o que não vem de Deus, que vem de Satanás. Misericórdia. E também aquilo que é engano, usando os seres humanos, como nós falamos. Satanás, ele, para agir na terra, ele precisa da participação do próprio homem. Ele influencia
o homem aqui na terra, os homens aqui na terra. E nós temos então que estar atentos e vigilantes, orando sempre sem cessar e pedindo que o Espírito Santo nos dê sempre iluminação, entendimento e discernimento de todas as coisas. Essa então foi a mensagem para nós nessa manhã de domingo. Que essa mensagem sirva para a sua edificação, para o seu fortalecimento, para você estar mais vigilante, mais atento contra as estratégias do diabo e se aproximar mais de Deus e assim ser revestido mais da força, do poder de Deus, da proteção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Declaro a todos abençoados em nome de Jesus, que esse domingo, esse final de domingo seja um domingo na presença do Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus esteja presente na sua vida e no seu coração. Tenha uma semana abençoada, com saúde, com paz, com graça e com a proteção do nosso Deus. Em nome de Jesus, declaro todos abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.